Partido Trabalhista Português, aqui representado pelo Presidente. Boa noite, Amândio Madalena, obrigado por ter aceito o nosso convite. O senhor situa o partido no centro-esquerda e diz que tem um pouco de PS, PSD e Bloco de Esquerda. Não lhe parece que esse espaço político esteja já muito ocupado? O espaço político, no meu entendimento, não está ocupado, ou seja, há um conjunto enorme de portugueses que não se veem representados em nenhum dos partidos políticos tradicionais. São pessoas que tradicionalmente não votam, que entendem que de facto estes partidos não representam os seus interesses, ou que já não têm confiança neles, ou até vão um bocadinho mais longe, e muita gente desabafa no sentido de que os atuais políticos que fazem carreira política há vários anos apenas cuidam dos seus interesses e dos amigos. Ou seja, na sua maior parte os portugueses desconfiam da política, acham que os políticos estão descredibilizados e, de facto, na prática, no que tem a ver com resultados, estamos muito pobres. Estamos longe, estamos a afastar-nos cada vez mais dos nossos congêneres europeus. Vamos ao programa eleitoral do PTP. Peço-lhe que, num minuto, destaque as principais linhas do vosso programa. Nós consideramos a política como ciclos, ou seja, há 3 funções do Estado que consideramos nucleares e é para aí que focalizamos o nosso programa. Tem a ver, desde logo, em primeiro lugar, com a questão da justiça. Qualificamos de justiça o atual sistema de injustiça, a questão da segurança e a questão do emprego. São 3 funções que o Estado não pode abdicar e às quais se deve dar toda a prioridade e os recursos que tem. Se quiser, posso focalizar cada uma das medidas para... Vamos analisar cada uma dessas medidas. Na área da justiça, defende a publicação de uma lista de espera nos tribunais. Ora, isso não resolve o problema da morosidade da justiça. Não é bem a publicação, é a publicitação. Ou seja, o que nós defendemos é que à porta de cada tribunal, antes de um cidadão entrar para entregar uma peça processual, seja devidamente informado sobre o prazo de médio de demora da marcação por hipótese de julgamento em primeira instância. Nada mais simples. Se a pessoa paga uma taxa de justiça para dar a introdução de um processo, por que razão não está informado de que um processo de uma determinada natureza, não interessa as razões, se tem a ver com funcionários, se tem a ver com falta de informatização dos sistemas, não interessa as razões, quanto tempo demora a marcar julgamento em primeira instância? Nada mais simples, porventura será fácil, é um compromisso, tem a ver com transparência. Mas isso também não resolve o problema da morosidade da justiça? Resolve. A publicitação, desde logo, dá ênfase à demora excessiva. Ou seja, se ele disser que no Tribunal de Trabalho de Lisboa uma ação de inauguração de despedimento demora em média 4 ou 5 anos a marcar julgamento, com certeza que pensará 2 vezes antes de fazer uso de uma quantia monetária significativa para ficar a aguardar este tempo. Mas isso não resolve o problema da justiça para o cidadão. Ou seja, o cidadão, quando chegar à porta do tribunal e perceber que vai ter que esperar 4 ou 5 anos, dá meia volta e volta para trás. Com isso não se fez justiça. Olha, nas listas de espera, a publicitação que houve na comunicação social há uns anos, nos hospitais, deu resultado. Significa que a comunicação social dá mais atenção aos prazos, há uma maior fiscalização e não tenho dúvidas nenhumas que vai haver consequências. Ou seja, se fixarem os prazos, se os cidadãos considerarem que estes prazos são aceitáveis, não há consequências se forem respeitados. Agora, se os prazos forem desrespeitados, obviamente vai haver consequências para os responsáveis pela demora. Não tenho dúvidas disso. Defendem a separação da política da justiça. A lei não define já essa separação? A lei define a separação, mas repara, temos a Constituição da República Portuguesa que garante, por exemplo, a qualquer magistrado da magistratura judicial ou do Ministério Público a possibilidade de, em determinada situação, ser representado pelo desempenho de funções políticas. Isso é um direito inalienável. O que nós defendemos é que um cidadão que opte por essa situação não pode, face aos seus colegas que no dia-a-dia têm tratado processos, que obviamente são sujeitos a uma avaliação, não podem ser privilegiados face aos seus colegas no dia-a-dia tratam dos processos. Eu penso que há falta de juiz, com certeza que haverá bons juízes para desempenhar funções políticas, tenho dúvidas que a formação de magistrados seja a melhor para termos bons políticos, mas admito, obviamente, exceções. O que não posso é conceber que fiquem dúvidas que determinado cidadão, pelo facto de ter desempenhado em determinada altura funções políticas, tenha eventualmente ultrapassado os colegas pela esquerda no que tem a ver com promoções ou com a ascensão a um tribunal superior. Essas dúvidas, pura e simplesmente, não podem pairar, porque essas dúvidas, depois, a existirem, serão fonte de um conjunto de receios. E, obviamente, que, no respeito que a magistratura nos merece a todos, e a dignificação também tem a ver com questões monetárias, faz com que a justiça, a par das outras medidas, quer da publicitação, uma maior transparência, porque a justiça, em última instância, é do povo, não é deste ou daquele iluminado. Isto vai, com certeza, contribuir para uma maior transparência e dignificação da função de todos os operadores.
Em matéria económica, defendem a introdução de cotas de venda de produtos nacionais nas grandes superfícies. Isso não afronta a livre circulação de produtos irmãos? Se entendermos que sim, então tenho que lhe dizer que o Sr. Ministro da Economia, que se acabou de demitir há uns dias, de facto, quando sugeriu a todos nós que ao irmos a um supermercado adquiríssemos 10% dos produtos alimentares de origem portuguesa, de facto, esse Ministro deve ter tido em conta que existe uma livre circulação, ou seja, não pode haver restrições ao funcionamento do mercado. Mas foi ele próprio a interpelar-nos no sentido de que a agricultura portuguesa, neste momento, está quase paralisada. E está quase paralisada porquê? Contrariamente ao que acontece noutros países da União Europeia, os agricultores nesses outros países recebem subsídios, desenvolvem a sua atividade normalmente e muitos portugueses até vão trabalhar para esse país na agricultura. O que não se compreende é como é que Portugal está tão desertificado. Os agricultores, por simplesmente, não sabem o que é que hão de produzir. E ainda mais grave, se produzirem não têm a quem vender. Porque se nós entrarmos numa grande superfície, e eu recordo que algumas delas, obviamente, são propriedade portuguesa, é pura e simplesmente inconcebível se eu quisesse acatar a recomendação do Ministro da Economia, deslocando para uma zona de frutaria ou de outros alimentos, não encontro produtos nacionais. Como é possível? Então, duas uma, não foi correta a instrução ou a recomendação do Ministro da Economia, ou então há aqui algo bastante contraditório. Eu entendo que é legal, é viável e é recomendável que os estabelecimentos comerciais que vendem produtos agrícolas tenham cotas mínimas de venda de produtos portugueses. Não vejo como. O que não pode é acontecer, senão assim ficamos convencidos que há uma proibição de venda de produtos portugueses. Esta questão, mais uma vez, se for debatida, se os agricultores tiverem acesso a meios de distribuição e de conservação dos produtos e tiverem garantida pelo menos uma parte da venda, será porventura um ponto de partida para a recuperação e o reequilíbrio outra vez da agricultura portuguesa. Amanda Madalena, no que diz respeito à educação, propõe que os adolescentes devam ser premiados pelo conhecimento e pela atitude. Eu estou a citar concretamente o que está no vosso programa eleitoral. Quer explicar isso melhor? Olha, já agora, antes de passar à dos adolescentes, gostava de dizer que as crianças, o que nós desejamos que as crianças tenham, desde logo, uma capacidade de expressão e raciocínio lógico. Penso que a introdução do Magalhães, meritória será, se tivermos em conta que na residência de cada um já utilizam bastante a internet, parece-me que o Magalhães utilizado na escola, tal como está feito e tal como tem vindo na comunicação social, não facilitará o desenvolvimento da capacidade de expressão e do raciocínio lógico. Parece-me que a capacidade de expressão é falar e escrever. O raciocínio lógico é utilizar, obviamente, o cálculo mental. Não é fazendo uso sistemático de um sistema informático ou de uma máquina que este raciocínio se desenvolve. No seguimento, temos então o tema dos adolescentes. Adolescentes, obviamente, deve ser premiado o conhecimento e a atitude. Isso significa o quê? Temos que deixar de ouvir a seguinte informação. Os bons alunos nesta ou naquela turma, por simplesmente são excluídos e marginalizados pelos colegas. Não era assim no meu tempo, não é assim que eu quero que seja no tempo dos meus filhos. Deve haver uma distinção entre os bons alunos e os maus. O que é um bom aluno e o que é um mau aluno? Obviamente que o bom aluno é aquele que dedica 99% por trabalho e de inteligência para ser um bom aluno. A atitude é aquilo que toda a gente sabe, tem a ver com o empenho e com a dedicação na turma. Ou seja, não é possível, para facilitar a vida ao governo, para uma informação estatística, simular que são todos bons alunos. Não são, não podem ser, nem com certeza os alunos que não têm esforço e que não se dedicam minimamente ao estudo no dia-a-dia, até ficarão, obviamente, insatisfeitos se tiverem uma nota idêntica àquele que se dedica, que se aplica e que tem outra atitude. No que diz respeito à segurança, defendem a instalação de câmaras de vigilância contra a colocação do chip. É isso que está escrito no programa eleitoral. Imagino que estejam a falar do chip dos automóveis, é isso? O chip dos automóveis, obviamente, tem a ver com as pessoas. Todos os automóveis, à partida, têm um proprietário. Admito que a maior parte dos automóveis tem como proprietários pessoas singulares. Eu tenho receio que, de facto, se não for uma utilização controlada, o chip na matrícula, a todo momento uma qualquer entidade, mesmo não sendo judicial ou judiciária, tenha acesso aos movimentos desta ou daquela pessoa. Ou seja, isto não é vantajoso. Não é possível que a liberdade do cidadão se compadeça com um controle deste. Dir-me, isso é bom, tem vantagens. O GPS já tem do telemóvel. Penso que não há necessidade desta situação. Disse, é para facilitar... Mas não estarei enganado se lhe disser que a Comissão Nacional de Proteção de Dados já se pronunciou sobre a colocação dos chips nos automóveis, aprovando. Está bem, mas um partido político tem que ter opiniões próprias, tem que representar os interesses da sociedade. Obviamente que essa posição tem credibilidade, mas isto não impede que eu continue a sustentar que, se tivermos que conjugar a liberdade individual das pessoas com outros valores
como o controle excessivo dos cidadãos, eu não tenho dúvidas em sacrificar alguma parte do controle a favor da liberdade individual das pessoas. Foi eleito pelo PSD para a Assembleia Municipal do Fundão, partido de que foi militante de resto até há pouco tempo. Agora é cabeça de lista pelo PTP por Lisboa. Conseguiu elaborar listas em todos os distritos? Não tive tempo. O partido foi autorizado à sua constituição pelo Tribunal Constitucional no dia 1 de julho. Não foi possível por várias razões. Uma delas tem a ver com os meios, outra tem efetivamente a ver com a falta de rotação e de experiência da parte da equipa que me acompanha. Elaborámos listas para 7 distritos. Lamento imenso, com mais uma semana ou duas tínhamos apresentado mais listas, mas ainda assim muita gente me diz que é difícil, é uma missão difícil para um partido que inicia com estas condições, sem ajudas de ninguém, só com a boa vontade de alguns, mas obviamente com muita garra para levar por diante as nossas preocupações e apresentar as nossas propostas e discuti-las, e esperamos que os outros partidos também queiram discutir propostas concretas, aceitando debates, não só monólogos, porque os debates são obviamente construtivos, ouvindo as várias opiniões, e isso sim será uma campanha eleitoral digna. Sei que convida o Manuel Alegre para ser cabeça de lista por um distrito à escolha dele. Que explicação é que lhe deu, que Manuel Alegre lhe deu para ter recusado esse convite? O convite foi por intermédio de um amigo comum, que me garantiu que estive 2 horas à conversa com ele ao telefone. Permitiria não dizer o nome, mas ele sabe exatamente quem é que eu estou a falar. A razão da recusa foi muito simples. Foi-me transmitido que a ideia até não seria má, mas tinha um compromisso com o Sr. José Sócrates, devia apoiá-lo nas próximas eleições presidenciais. São opções. O que eu não aceitava era dizer, como ele apareceu na televisão, dizendo que se houvesse candidatos independentes que ele se podia apresentar, ou que se apresentava à Assembleia da República, isso não é verdade. Eu penso que não caracterizo como independência a situação que aconteceu. O partido que representa foi criado no dia 16 de junho deste ano, não tem por isso termo de comparação com as anteriores eleições, mas qual é a vossa meta eleitoral? Olha, a nossa meta eleitoral, em primeiro lugar, aquilo que de facto desejamos é questões concretas, como as que há bocado me deu a oportunidade de referir, e muitas outras estão no nosso programa, que obviamente vamos publicitar, sejam discutidas. Se me disser deputados ou quantidade de deputados é que estão à espera de eleger, por simplesmente não consigo dizer. Acredito que vai haver surpresas, espero que as pessoas... Mas acredita que pode eleger um, pelo menos? Acredito até que podemos eleger mais que um. Amando Madaleno, muito obrigado por ter vindo à noite de notícias, em representação do Partido Trabalhista Português, criado no início do ano.